Homem-Aranha através do Aranhaverso, a sequência do primeiro Aranhaverso chega nos cinemas nesta semana e esse vídeo aqui é para eu falar de 8 pontos importantes que vocês precisam lembrar para chegar preparadinhos para esse novo filme. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje a gente vai fazer uma listinha de preparação para Homem-Aranha através do Aranhaverso, sequência daquele filme lá de 2017 focado no Miles Morales. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e caso vocês curtam o conteúdo, deixe o seu curtir aqui no vídeo porque ajuda bastante a gente. Bom, o primeiro ponto é pra gente lembrar a trama do primeiro filme, né? Na trama do primeiro filme, nós temos um Homem-Aranha Peter Parker perfeito vivendo em Nova York, na realidade 1610, que é a realidade deste Miles Morales, né? E esse Homem-Aranha, ele é basicamente o Homem-Aranha do Tobey Maguire, porque tem diversas cenas que a gente lembra que aconteceram com o Tobey, o beijo de ponta cabeça, o carro entrando na lanchonete, tudo aquilo mostra que esse é um futuro que deu certo do Tobey Maguire. E esse Homem-Aranha, ele acaba sendo morto enquanto ele tenta impedir o Rei do Crime de construir uma máquina, de abrir um portal para o multiverso. Né? E por que o Rei do Crime queria abrir um portal pro multiverso? Porque ele estava lutando contra o Homem-Aranha, a esposa e o filho dele viram ele lá sendo extremamente violentos e fugiram dele. Não conheciam esse lado ainda do Wilson Fisk. E aí eles acabam se envolvendo em um acidente de carro e morrem. Aí o Rei do Crime passa a culpar o Homem-Aranha, caça o Homem-Aranha de forma mais violenta ainda, e ele tenta recuperar a mulher e o filho dele, puxando outras versões deles do multiverso, né? Então ele quer construir uma máquina que permita ele acessar o multiverso para ele achar outras versões da Vanessa e do filho dele ali para trazer para a realidade dele. É basicamente o que a Wanda estava querendo fazer em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Ela queria achar outras versões do Billy e do Tommy para trazer os filhos dela para a realidade dela, né? Então o Rei do Crime estava tentando fazer a mesma coisa. E quando o Peter Parker da realidade do Miles estava tentando impedir isso, ele acaba tendo a cabeça dele enfiada no meio do portal ali, né? E o DNA dele acaba entrando em contato com a máquina. Então a máquina passa a procurar pessoas que têm um DNA de aranha parecido com o dele. E aí chegam as variantes dentro da realidade 1610. Ou seja, o primeiro filme é o Miles tentando impedir que esse multiverso rompa de vez, né? Que aconteça aí um multiverso da loucura, digamos assim. E tentando impedir que esse multiverso mude a realidade dele. Então é ele dentro da realidade dele tentando impedir que o multiverso entre em contato. Já esse segundo filme vai ser ele indo ao multiverso, tentando resolver alguns problemas ali com o Miguel O'Hara, mas daqui a pouco a gente chega nesse ponto. O segundo ponto importante agora é pra gente falar das variantes do Homem-Aranha que aparecem neste primeiro filme. Além do Miles Morales, nós temos o Peter Parker inicial, né, que morre ali rapidinho, que é de um futuro do Tobey que deu certo. Nós temos o Peter B. Parker, que é um Peter que vem de outra realidade, que também é o Peter Parker do Tobey Maguire, mas no futuro que deu errado. Porque a gente vê um início bem igual, mas aí depois ele não conseguiu manter o casamento com a Mary Jane, ele acabou perdendo tudo que ele tinha, ele mora numa sala ali que tem um colchão e uma TV, ele não consegue mais lutar contra o crime nem nada do tipo, ele tá muito desiludido. Por quê? Porque a Mary Jane queria ter uma filha, ele ficou assustado com isso, eles terminaram, ele não queria ter filho naquele momento, ou ele não sabia o que ele queria, eles terminaram e aí ele acabou perdendo também o foco dele em ser aranha e acabou fracassando, né? Então nós temos esses dois que são duas versões diferentes dos rumos que o Tobey Maguire poderia ter tomado. Nós temos também a Gwen Aranha, que é de uma realidade que se a gente for ver com atenção ali quando ela lembra do flashback dela, do Espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, só que com a Gwen sendo picada pela aranha. Então ela lembra que ela salvou o pai dela de ser morto, enquanto o Andrew Garfield não conseguiu salvar o pai da Gwen de ser morto. Ela também lembra que ela perdeu o Peter, né? Então enquanto o Peter no universo do Espetacular perde a Gwen aqui perde o Peter. E também a gente vê a Gwen lutando e curando o Dr. Connors, que era o lagarto, que é o que o Andrew Garfield faz nos filmes dele, que são aparentemente versões alternativas dos universos de Espetacular e do Tobey Maguire. Espetacular com a Gwen e do Tobey Maguire com os dois Peter Parkers. E a gente ainda tem o Porco-Aranha, que é uma versão ali dos Looney Tunes, ali muito foda. Nós temos a Penny Parker, que é meio que inspirada em anime. E nós temos o Aranha Noir, que é dublado pelo Nicolas Cage, aquele cara mais parrudão que vem do passado, ele era um detetive e tudo mais. É muito foda. E o que a gente aprende com eles? Que o multiverso ele abriu e foi pegando gente de diversas linhas temporais. Pegou um cara de 1900 e pouco que lutava contra nazista, pegou um Peter Parker atual,
A Gwen, ela vem pra realidade do Miles, mas ela acaba voltando uma semana antes, então foi mó bagunçado porque a máquina ainda estava em testes experimentais. Importante também a gente falar aqui da trajetória do Miles, porque ele passa por toda uma trajetória da jornada do herói. Ele não quer carregar esse manto, ele não se acha digno disso, e aí depois ele começa a querer, mas ele não consegue, e aí depois o Peter B. Parker, que é o Peter que acaba também se encontrando ali, o Peter fracassado que depois decide enfrentar os seus erros de frente, acaba ele melhorando e ele também ajudando o Miles, e aí o Miles acaba o filme já como o Homem-Aranha mesmo, ciente de tudo isso, confiante para enfrentar o mal e sendo esse símbolo de proteção de Nova York. E agora nós chegamos no terceiro ponto, que é a Tia May. A Tia May do universo 1610, do universo do Miles Morales, ela perdeu o seu amado Peter Parker, né? Ele não está lá, só que ela se tornou uma pessoa muito importante para todas as variantes do Aranha, porque ela tem um conhecimento absurdo de multiverso. Quando o outro Peter Parker encontra ela, esse Peter Parker que tinha perdido a Tia May, porque a Tia May dele morreu, ele fica meio assim, ela fala, eu sei que você não é meu Peter, que você é uma outra versão, né? E aí ela leva eles pra casa dela, que era a casa do Homem-Aranha também, e eles vêm tipo a garagem do Tony Stark, cheia de armadura, de traje do Homem-Aranha, diversos trajes, aquilo ali é um show de referência também, diversas criações tecnológicas do Peter, um lançador de teia que ela dá pro Miles, e ela vira também uma espécie de conselheira do Miles e dos outros Aranha. Ela protegeu os homens, as versões aranhas que vieram de outras realidades, a Penny Parker, o Porco-Aranha e o Aranha Noir estavam ali com ela, e quando a Gwen e o outro Peter Parker chegam com o Miles, ela também protege eles, ela passa muito a visão do que é o multiverso pra eles, então ela sabe bastante coisa, e ela pode ser importante também pra esse novo filme, muito por conta dessa relação que ela tem com o Miles, também uma relação de mentoria, mas de um além, né? Então, o Miles recebeu uma mentoria do Peter Parker, mas esse Peter também aprendeu um pouco com o Miles, e os dois aprenderam muito com a Tia May também, o que ela podia ensinar. Agora chegamos no quarto ponto, que é o final do primeiro Aranhaverso, onde o Rei do Crime não consegue cumprir os seus objetivos, realizar a missão que ele queria. Ele acaba sendo preso, completamente desiludido ali, entregue mesmo, e ele não deve voltar. Só que nós temos a Doutora Octopus, né, uma vilã também bem interessante. Ela que cria esse equipamento que abre portais no multiverso. De um lado a gente tinha o Rei do Crime financiando isso, e do outro tinha ela criando. E quando o Rei do Crime fala, cria a minha máquina logo, ela fala, nossa máquina. Por quê? Porque ela tinha os próprios objetivos dela. Ela não era uma funcionária do Rei do Crime, eles estavam ali em pé de igualdade. Ele entrou com a grana, ela entrou com conhecimento, e ela tinha os próprios objetivos, ela tinha as próprias intenções com essa máquina de multiverso, e o final dela no filme ele acaba em aberto, só que há uma cena deletada, onde a gente vê que ela sobreviveu e que ela continua fazendo experimentos e pesquisas envolvendo o multiverso. Talvez ela volte nesse, talvez ela fique para um terceiro filme que já está confirmado, porque através do Aranhaverso vai ter parte 1 e 2, né, então o terceiro filme também já está confirmado. E talvez ela seja ponto importante também nessa ameaça multiversal aí, porque ela é muito inteligente e está pesquisando isso a fundo. Ponto 5, a primeira cena pós-crédito, que não é bem uma cena pós-crédito, né? É o último momento do filme. É quando o Miles, ele tá ali, ele acaba se aceitando como Homem-Aranha, ele faz um baita discurso e ele cai na cama dele assim, e aí abre um portal e é a Gwen chamando ele. Ou seja, a Gwen aprendeu também a acessar outras realidades, porque durante o filme todo, as variantes do Homem-Aranha que não pertenciam ao universo 1610, elas ficam com as células deteriorando, né? As células não pertencem àquela realidade, então elas funcionam de forma diferente e eles vão sumindo. E até a Doutora Octopus ali, ela avisa, ó, se vocês ficarem muito tempo aqui, vocês vão desintegrar, né? E ela é meio sádica, ela fala, isso não seria uma morte maravilhosa? E agora, a Gwen, ela chama o Miles, então aparentemente ela descobriu um meio de acessar a realidade do Miles, ou um ponto entre realidades, onde ela e o Miles podem se encontrar sem esse perigo. Ou seja, o lugar que ela tá já deve ser esse ponto aí central, que é um lugar, tipo um limbo, tipo a TVA, por exemplo, onde o tempo corre de forma diferente, tá? Eu sei que a TVA não envolve muito do multiverso, são mais linhas temporais e tudo mais, mas é basicamente isso. É um ponto onde diversas realidades podem ir lá e aquilo ali não é afetado por nenhuma delas. É um lugar, é um limbo mesmo, é um lugar isolado. Provavelmente a Gwen está lá e está chamando o Miles porque, né, eles se gostam muito ali e ela quer ficar junto com ele, ela quer passar um tempo com ele, e ele indo pro universo dela ou ela indo pro universo dele ainda teria esse problema celular aí, problema das células. Ou eles descobriram como superar esse problema e podem ficar um no universo do outro sem problema nenhum, ou eles encontraram um lugar onde essas regras não se aplicam.
E agora nós chegamos no sexto ponto aqui, o mais importante dessa lista, que é a cena pós-créditos realmente de Aranhaverso, que é com o Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099, que é dublado pelo Oscar Isaac. Nós vemos lá nessa cena pós-créditos o Miguel O'Hara falando sobre o multiverso, né? E ele recebe a notícia de que o multiverso não foi destruído e que agora ele tem sim um equipamento que o permite fazer viagens direcionadas no multiverso. Ou seja, ele consegue com esse equipamento que ele tem no braço escolher qual realidade ele quer visitar, em qual tempo ele quer visitar, e ele vai. Não corre risco dele acabar indo pro lugar errado, não corre risco dele acabar abrindo brechas entre o multiverso e romper tudo. Então ele tem uma viagem perdida igual o Homem-Formiga tinha caído lá no Reino Quântico e era na sorte, sabe? Putz, perdi 15 anos de vida, fui pro passado, passou 10 minutos, passou 15 anos. Não, o Tony Stark criou um objeto que permitia ele ir exatamente no tempo que ele queria, e o Miguel O'Hara agora tem um objeto que permite ele ir exatamente na realidade que ele quer, e provavelmente também no tempo que ele quer, e ele fala, nós temos muito trabalho a fazer. Você pode ser o primeiro a fazer um salto direcionado ao multiverso, ou o último. E aí, você vai querer decidir na sorte? E aí? Já neste segundo filme, a gente sabe que o Miguel O'Hara criou um lugar onde todas as variantes de aranha se encontram, se reúnem para discutir assuntos importantes. Só que ali também, aparentemente, é um centro de aranha para você conviver simplesmente, porque tem muito aranha ali. Não é tipo um Illuminati, que é um grupo extremamente selecionado, né? Tem muito aranha. Então, nessa cena pós-créditos do primeiro Aranhaverso, o Miguel O'Hara já faz a primeira viagem dele. Ele vai lá pra Terra 67 para reeditar o meme do Homem-Aranha apontando ali, e aí a gente entende que ele começou a criar esse QG de aranhas aí para cuidar do multiverso. E o Miguel O'Hara, ele vai ser um antagonista, ou vai se opor ao Miles em alguns momentos, justamente por isso. Não é porque ele é vilão, mas é porque ele vai fazer o papel meio que do Doutor Estranho de No Way Home, né, de Sem Volta para Casa. Ele tem que cuidar do multiverso, preservar o multiverso, e as coisas que o Miles faz colocam esse multiverso em risco. Ele só começou esse negócio todo porque a realidade do Miles quase rompeu tudo, né? Então, depois que o Miles controlou a situação, é que a gente vê o Miguel O'Hara recebendo a notícia de que o multiverso não foi destruído, porque quase que a realidade do Miles destrói. Então ele tem uma atenção direcionada ao Miles, né? Ele tem um cuidado e um medo direcionado ao Miles Morales da Terra 1610, e é por isso que ele e o Miles não se dão bem, pelo menos nos trailers que a gente viu. O ponto 7 aqui é envolvendo outras realidades, lembrando que o multiverso Marvel é um só, para quadrinhos, cinema, animações, tudo. E no primeiro trailer, em um dos trailers aí de Aranhaverso, a gente viu o Miguel O'Hara falando com o Miles Morales e com a Gwen Aranha, né? E ele fala que o Miles não vai conseguir fazer o que ele quer e tudo mais. E ele também cita o Tom Holland, o Homem-Aranha do Tom Holland, quando ele fala isso aí. Você nunca vai poder fazer parte disso. Nem me faz lembrar do Doutor Estranho, daquele nerd lá na Terra 199.999. Quando ele diz não basta o nerd da Terra 19, é um 99999 aí, e o Doutor Estranho, ele está falando do que aconteceu em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Para quem não sabe, essa terra que ele citou é o UCM, né? A Iman Vellani já sabia disso, tanto que ela fala isso aí também numa entrevista. That's 616. I don't believe that the MCU is 616. As much as Kevin Feige can make us think that it's 616, it is 199999. Ou seja, há a possibilidade também deste filme do Aranhaverso conversar com essas outras realidades. Conversar com o UCM, apareceu o Tom Holland, conversar com a realidade do Andrew Garfield, do Tobey Maguire, de Venom, por exemplo, também. E como esse filme, ele trabalha muitos traços de animação, né? No Porco-Aranha, que era Looney Tunes, a gente tem ali ele com a Toon Force, ele tira um martelo do nada, ele tira uma bigorna do nada, e ele tem ali aqueles traços também mais de cartoon. A gente tem a Penny Parker com traços mais de anime, a gente tem o Homem-Aranha Noir também com os traços diferentes, e cada aranha tem o seu traço. Eles podem também visitar versões live action em live action mesmo, não precisa colocar em traços de animação também. Isso seria bem interessante para ver essa mescla aí de animação e live action que a gente vê, por exemplo, em Space Jam 2, Space Jam mesmo, né? Mas em suas devidas proporções e com um princípio e um contexto diferentes. São realidades diferentes, uma realidade é animada de um jeito, outra realidade é live action, outra realidade é animada com outros traços e por aí vai. Este segundo filme vai aumentar muito as técnicas de animação diferentes, como eles fizeram no primeiro filme. Então o primeiro filme, ele tem uma técnica primordial, que é a técnica que acompanha o Miles e a Gwen, né? E o Peter Parker também.
E aí ele tem outras técnicas que são meio que ali detalhezinhos pequenos, que é no Porco-Aranha, no Noir e na Penny Parker. Neste filme aqui, essas técnicas elas vão se alternar o tempo inteiro e vão ser mais técnicas, vai ser mais diferente. Então eu não duvido nada que apareça também alguma versão em live action aí destes 4 universos, do Andrew Garfield, do Tom Holland, do Tobey Maguire e também do Venom do Tom Hardy. E pra finalizar, o 8º ponto aqui é em relação aos trailers de Aranhaverso, né? A gente vê algumas coisas nesses trailers que já indicam o caminho. A gente viu o Spot, que pode ser o vilão desse filme, o vilão principal, ou talvez um vilãozinho ali, igual o Gatuno foi. O Gatuno não era o vilão principal do primeiro filme, mas era um vilão importante, né? E aqui o Spot pode ter também esse papel. Os trailers mostram o Miguel O'Hara com o seu grupo de aranhas ali, os mais próximos a ele, que devem ser os aranhas que têm mais conhecimento desse multiverso. A gente entende que o Miguel O'Hara tem mais conhecimento do multiverso do que o próprio Doutor Estranho do UCM, né? Então ele sabe muita coisa e que ele e o Miles vão ter problemas iguais aos problemas que o Doutor Estranho teve com o Peter Parker. Então, pra quem não lembra, em Sem Volta Pra Casa, o Peter queria mostrar pro Doutor Estranho que existe outra forma de resolver as coisas. O Doutor Estranho é mais calculista, eu já falei isso também nesse vídeo que eu falo do Superman, do novo Superman, do James Gunn e tudo mais, enquanto o Peter ele é mais idealista, e ele fala, não, dá pra gente salvar todo mundo. E o Doutor Estranho fala, não dá. Can't you send them home to die? It's their fate. You can't change that any more than you could change who they are. But what if we could? What if we could change their fate? E aqui o Miles e o O'Hara, o Miguel O'Hara, eles têm a mesma conversa. O Miles fala que dá pra salvar todo mundo, o Miguel O'Hara fala que não dá. Você tem que escolher entre salvar uma pessoa e salvar o mundo todo. Eu posso fazer os dois. E eles têm essa mesma conversa, então a relação dos dois vai ser um pouco mais intensa, porque o Doutor Estranho também, ele meio que acolheu o Peter de uma forma que eu não vejo o Miguel O'Hara acolhendo o Miles neste primeiro momento. Como esse filme vai ser dividido em 2 partes, e essa que vai lançar agora é só a parte 1, eu vejo esse filme acabando no ápice de uma história, no ápice de uma trama, e aí pro próximo filme a relação do Miles com o Miguel O'Hara já vai ser de maior confiança. Uma outra coisa interessante também pra gente ver aqui é em relação ao Peter B. Parker, esse Peter Parker que ajuda e que treina o Miles. No primeiro filme ele era um fudido, ele terminou com a Mary Jane porque ela queria ter filho e ele não queria. Só que aqui ele tem uma filhinha, ele tem a Mayday aí, que é a filhinha dele com a Mary Jane, e no final do Aranhaverso 1, ele vai lá na casa da Mary Jane, ele bate na porta, ela sorri, ele sorri e acaba o filme. Ou seja, eles reataram, eles tiveram filho e ele também retomou a carreira dele de aranha, então agora ele tá bem mais preparado fisicamente também para isso tudo. Eu quero saber se vocês gostaram dessa lista, se faltou alguma coisa comentem aqui embaixo e também fiquem de olho no canal porque a gente vai assistir Aranhaverso nesta semana e vamos trazer muito conteúdo explicando conceitos e falando ainda mais de todo esse universo do Aranha, não só envolvendo o Aranhaverso, mas também todas as outras versões. É isso pessoal, muito obrigado, até a próxima, tchau tchau!